Olá, meu amigo, minha amiga, que bom é tê-lo novamente conosco aqui no nosso canal, para nós começarmos mais esse dia com Deus, meditando na sua palavra, ouvindo a voz dele, aquilo que ele tem para falar para nós. A nossa alma tem sede de água viva, e nós devemos buscar isso na fonte, que é a palavra de Deus. Nós escolhemos um texto para meditar hoje especial. O texto está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Nós vamos ler dos versos 9 até o 14. Acompanhe comigo a leitura destes versos que dizem o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esta parábola, dentro do contexto em que ela foi contada, ela nos traz uma verdade de extrema importância. Aos olhos de Deus, somos todos pecadores. Necessitamos da graça dele para sermos salvos. Não temos justiça em nós mesmos. A Bíblia, ao falar que todos pecaram e o salário do pecado é a morte, ela está dando para nós uma condenação. Todos nós estamos condenados, vergados sobre o fardo do pecado. Precisamos aí de algo que Jesus fez por nós. Jesus morreu em nosso lugar. A morte de Cristo na cruz foi uma morte substitutiva, ou seja, ao aceitá-lo como meu Salvador, os créditos dessa morte são colocados na minha conta. Desta maneira, Jesus coloca justiça em mim. Isso é ser justificado. Nesta parábola, um fariseu e um publicano sobem à casa de Deus para orar. E vejamos aqui a diferença entre os dois. O fariseu, nos dias de Jesus, era alguém que estava afastado da verdade da palavra de Deus. Muito embora eles devessem ser os guias religiosos do povo, eles se afastaram da verdade. Eles criaram um certo número de regras, de maneira que eles buscavam uma salvação pelas obras. Em contrapartida, havia ali um publicano. O publicano era odiado pelo povo judeu, porque era um judeu que ele era contratado por Roma para cobrar impostos de seu próprio povo. E muitas vezes eles extorquiam o seu próprio povo. Dessa maneira, eles eram tidos como traidores da nação. Portanto, os fariseus diziam que para os publicanos não havia salvação. Eles não permitiam um publicano, por exemplo, adentrar ao pátio do templo, de maneira que eles ficavam excluídos da salvação. E aqui então Jesus colocou essa cena lado a lado e mostrou que o publicano, por causa da sua condição, chegou no templo de uma maneira humilde, pedindo a Deus que fosse propício a ele. No texto, ele bate a mão no peito, e isso, dentro da cultura dos judeus, é um símbolo de humilhação, de alguém que está se humilhando na presença de Deus. Em contrapartida, o fariseu estava se orgulhando do seu comportamento, ou seja, ele estava apresentando a Deus algo que, de certa maneira, estava fazendo com que ele merecesse a salvação. Ou seja, isso não é salvação, é uma troca. Eu me comporto direitinho e desta maneira Jesus me dá a salvação.
Mas Jesus mostrou que não é desta maneira. Jesus mostrou que nós precisamos confiar em sua justiça, independente do nosso comportamento. A graça é quem deve modelar o nosso comportamento. O comportamento, sim, é importante para Deus. Jesus não está querendo dizer aqui que nós devemos todos ser pecadores para sermos aceitos por Deus. A verdade é que nós devemos nos chegar de uma maneira humilde na presença de Deus para sermos aceitos por Ele. E que todo o nosso comportamento deve ser moldado por essa entrega, por essa ida a Deus. Assim, dia a dia, você indo de maneira humilde a Jesus, Ele irá te transformar, Ele irá te preparar para as mansões celestiais. Gostou da mensagem de hoje? Se você gostou, então vá aqui embaixo, clica aí em se inscrever, ativa o sininho, coloca para o YouTube te notificar todos os conteúdos que nós liberarmos aqui na internet. Aí ele vai te avisar todas as vezes que nós liberarmos o conteúdo. Copia aí o link do nosso vídeo, o link do nosso canal, compartilha com seus amigos, com seus contatos, com seus familiares, coloca aí nas suas redes sociais. Assim, através de você, Jesus vai poder estar falando a outros corações. E se você tiver algum pedido de oração, vá aqui embaixo nos comentários, coloca aí o seu pedido de oração para que eu possa estar orando por você. E aí, já colocou o seu pedido de oração? Muito bem. Para abençoar o seu dia agora mesmo, eu gostaria de fazer uma oração com você. Aceita uma oração? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, eu quero te agradecer porque mais uma vez, ao abrirmos a Tua Palavra, o Senhor nos instruiu, falou ao nosso coração. Peço uma bênção toda especial a esta pessoa que parou hoje aqui para ouvir a Tua Palavra. Em nome de Jesus é que eu peço. Amém. Meu querido amigo, minha querida amiga, quero te agradecer porque você assistiu este vídeo até o final. Deixa aí a sua curtida, compartilha, comente, assim você vai estar dizendo para o YouTube que o conteúdo deste vídeo é importante para outras pessoas. Amanhã tem vídeo novo aqui no nosso canal e eu te espero mais uma vez. Um abraço e até lá, hein?